Olha só, boa noite. Poxa vida, eu disse que daria uma boa noite para você hoje, não foi? No vídeo que eu te mandei hoje mais cedo, né? Boa noite, Jesus abençoe a tua família. Somos gratos a Deus por mais uma semana. Eu não posso deixar nunca de falar isso, de ser grato a Deus, porque é mais uma semana que estamos juntos, né? E isso nos deixa felizes, né? Porque, sabe, nós estamos aqui, né? Deus nos manteve aqui na terra, né? E não nos chamou para junto dele, né? Mas estar aqui ou junto dele é muito melhor, com certeza. Mas ninguém quer ir, na verdade, né? Todo mundo quer ficar aqui, né? Mas, poxa, mas é graça, né? Misericórdia de Deus nos permitir desfrutar mais uma semana, né? E ainda iniciamos outra, estamos no final desse dia, né? Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Nós ficamos assim muito felizes por mais uma terça-feira. Nós vamos orar agora, falar com o Papai do Céu, dizer a Ele o quanto o amamos, o quanto Ele é tudo em nossas vidas, né? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, pelos momentos que já o Senhor nos concedeu de passarmos juntos. Obrigado por esse dia maravilhoso, esse início de noite. Ó Pai, seja, Senhor, com todo esse momento de culto que estamos te prestando, que o Senhor dirija os meus lábios, perdoe os meus pecados, Senhor Jesus, me lave com teu sangue purificador, que o seu Santo Espírito possa me usar sem nenhum impedimento. Acima de tudo, exaltamos o teu santo e poderoso nome, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma semana maravilhosa que passamos. Sem ti nada poderíamos fazer, né? Sem ti não poderíamos ter chegado até aqui, até esse dia. Ó Pai, muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelas suas consolações, Espírito Santo maravilhoso. Muito obrigado, Pai, seja conosco, nos guardando, fala conosco através da tua palavra nesse momento, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. É isso que eu peço e desde já lhe agradeço e faço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós vamos hoje falar de uma coisa interessante, onde eu tive assim um monte de compartilhar, né, pessoas comentando o vídeo que eu mandei, né, sobre a questão do ódio, né, uma coisa extremamente relevante para nós falarmos nesse momento onde infelizmente nós tivemos o ódio, e o ódio é uma coisa terrível, né? E nós vamos falar sobre isso hoje, né? Essa noite. O tema que eu escolhi, né? Hoje, a igreja é odiada ou odeia seu próprio irmão? Né? Esse é o nosso tema. Hoje, a igreja é odiada ou odeia o seu próprio irmão? Esse é o tema, né? Nós vamos... eu comecei com Lucas, na verdade Lucas deveria estar mais para o meio, mas eu preferi começar com Lucas, né? Com o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 12, 16 e 17. Não é seguido, né? 12, 16 e 17. Lucas 21, 12, 16 e 17. Mas antes de todas essas coisas, lançaram mão de vós e vos perseguiram, entregando-vos às sinagogas, às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, matarão algum de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Por que eu li isso? Porque Jesus, isso é uma profecia. Isso é uma profecia. Jesus está profetizando o que está acontecendo hoje, né? O ódio não está mais dentro só da sociedade contra a igreja, né? O ódio está dentro da igreja como da própria igreja, né? Contra os próprios irmãos, como o próprio corpo de Cristo, né?
E é isso que dói, né? Isso, além de doer desse sentimento terrível que as pessoas têm, que é uma destruição para ambas as partes, né? Mas dói por saber que a pessoa tem consciência que não pode ter um sentimento como esse. Né? Eu não posso dizer que isso é um sentimento, isso é um pavor, né? Um terror, é uma monstruosidade, uma pessoa que nutre em si um sentimento desse tipo, né? Deus fala sobre o ódio na Bíblia Sagrada, em diversos contextos, condenando o ódio entre pessoas, especialmente irmãos. Jesus já falava isso, entre irmãos, como assassinato, o oposto do amor divino, como está em João 3,15, Mateus 5,44, e ao mesmo tempo chamando para um ódio justo daquele que é mau, pecaminoso. Salmo 97,10, Provérbios 6, de 16 a 19, destruindo o amor e os inimigos, e perdoar, não nutrindo rancor, mas se, vencendo o mal com o bem. Romanos 19, aliás, Romanos 12, de 9 a 29, versículo 21, e Efésios 4, de 31 a 32. O que chama muita atenção é que Deus condena o ódio, né? Agora, Deus não condena quem odeia, né? Deus odeia o pecado, né? Vamos melhorar isso. Deus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Basta que o pecador se arrependa. E aí toda a misericórdia de Deus é derramada sobre a vida dessa pessoa. O ódio não é uma coisa que vem de Deus. Deus odeia o pecado. Isso, e nós devemos odiar também o pecado. É o único momento que devemos sentir é ódio do mal, né? O ódio é condenado. O ódio egoísta e malicioso. Entre irmãos, quem odeia seu irmão é um assassino e não tem a vida eterna. Irmãos, quem odeia não tem a vida eterna, principalmente o seu irmão, né? Contra a luz, quem pratica o mal odeia a luz é Jesus, e não vem para ela, não vem para Jesus, como está em João 3,20. Né? Miguel, Deus abençoe, uma boa noite para você. Causa de conflitos, o ódio provoca brigas, discussões, enquanto o amor cobre todos os erros, como está em Provérbios 10,12. Vivemos uma situação hoje de ódio dentro da igreja, e a própria igreja com ódio da sociedade, ódio de segmentos da sociedade. Isso é um absurdo, irmãos, você ter ódio de uma pessoa. Como eu posso nutrir qualquer sentimento que não seja de amor por uma pessoa, sendo crente em Cristo Jesus? Como eu não posso nutrir amor? Como a gente pode falar? Eu vejo que as pessoas destilam coisas horrendas, né? Sobre outras pessoas, mas elas nem conhecem a pessoa. Conhecem a história, histórias que são histórias. Você só sabe da pessoa, só pode ter um fato quando você conhece ela. Quando você sabe quem ela é, como tu vai ter ódio dessa pessoa? Por mais que essa pessoa seja má, por mais que essa pessoa não tenha um pingo de caráter, não preste, mas você tem que ter amor por ela. Porque Jesus te amou com todos os erros que eu tenho e você tem. Então, ô Henrique, meu querido cunhado, Deus te abençoe, boa noite. Então nós devemos amar as pessoas. O ódio é uma coisa contaminante. Porque quando você começa a destilar ódio, você acaba tendo seguidores. Ou coisa para ter seguidores é o ódio. Nós passamos um momento no mundo onde um começou com ódio, o outro seguiu e foi e virou um momento de ódio. O que Jesus ali profetizou em Mateus 21 é justamente o que nós estamos vivendo hoje.
Mateus não, desculpa, Lucas 21, como quando comecei, é justamente o que estamos vivendo hoje. Esse ódio, o ódio que leva a destruir pessoas, destruir famílias, destruir empresas, trabalho, empregos. É o ódio que se tem. O ódio que destrói a igreja, que destrói as pessoas. É desse ódio que eu falo, queridos. É um ódio maléfico. O ódio sempre é uma coisa maléfica. Sabe, ele causa conflitos, ele causa briga, ele causa discussão, porque o ódio é uma coisa maléfica. O sinal dos últimos dias, a Bíblia previu que o amor esfriaria e o ódio aumentaria, Mateus 24:12. E é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo o ódio destilado nas redes sociais, nas emissoras de televisão. O ódio está destilado dentro das igrejas, dentro de ambientes, outros ambientes sociais. O ódio está sendo destilado. É muito ódio, é ódio das pessoas, raiva, querendo destruir o outro, é o que mais a gente vê. Agora, como essas pessoas herdarão o reino dos céus? Esse é o caminho mais rápido para o inferno, querido. Não porque Jesus ele vai voltar nas nuvens, com certeza, e vai arrebatar a sua igreja. Agora, como uma pessoa que tem ódio acha que vai ser arrebatado? Como uma pessoa que tem ódio acha que se for a óbito hoje vai estar com Cristo? Gente, não tem como. Jesus odeia o pecado. Isso é pecado. Deus odeia o pecado. Não odeia o pecador, mas odeia o pecado. E se você morre cheio de pecado, aí ele odeia sim, porque é pecado. Então tenha consciência, em nome de Jesus, irmãos, vamos mudar a nossa vida, me perdoe. O ódio justificado, o ódio ao mal. Deus odeia o mal. Deus odeia mesmo o mal, que é o pecado. Quem criou o pecado foi o mal. Deus odeia a soberba, é o que mais se tem dentro das igrejas, soberba. Eu sou isso, eu sou aquilo, que eu tenho isso, eu tenho aquilo, sabe? Não quer ouvir as pessoas. É pura soberba, gente. Você não é nada, eu não sou nada, somos pó. Título, sabe? Dinheiro, posição social, isso não é nada. Poxa, eu vi um grande poeta morrer ontem. Né? Um autor de novelas, um poeta, escreveu alguns livros. Manuel Carlos morreu ontem, um grande poeta. E nem por isso, cadê ele? Cadê a soberba? Cadê toda a história? A história ficou lá dentro do caixão. A história dele fica com as grandes novelas, com os livros que ele escreveu, mas ele se foi, gente. Ele foi embora. Sabe, eu estava vendo aí sobre Lô Borges, um grande compositor da década de 60, né, 70, 80, e ele se foi há 1 ano, 2 anos atrás. E cadê? Alguém fala de Lô Borges? Entendeu? Agora de Jesus todo mundo fala, porque ele ressuscitou, ele vive e está. Givani, boa noite, querido. Então para que ter ódio das pessoas, cara? Para que ter soberba? Para que ser arrogante? Para que achar que é algo? Você não é nada como eu não sou nada. Nós somos pó. Nós somos simplesmente um vapor que logo desaparece. Roberto Isidoro, boa noite. Deus te abençoe. Mariana, te amo, querida. Jesus abençoe tua vida, Mariana. Pastor ama muito você. Você é uma filha para mim. Jesus seja contigo. O quê? A Selma também. Selma, Jesus te abençoe, boa noite. Jesus seja contigo. Você não apareceu aqui para mim, foi Solange que falou. O ódio ao maligno. Devemos ter ódio do maligno. Devemos detestar o que é mal e nos esforçar para amar o que é bom. Salmo 97:10. Romanos 12:9. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso odiar o mal. Odiar o que é errado.
As pessoas vivem no erro, é como o porco que não come ração, até ele comendo ração, quando ele vê uma lama, ele vai lá e se deita na lama, se joga na lama. Esse é o pecador, ele vê o pecado e se agarra no pecado, e se lambuza no pecado. Esse é o sintoma do pecador, do indivíduo que não tem controle, que vive pecando, que não tem um momento sequer que ele queira fazer o bem. Ele só quer o mal. O que é o mal? É quando você quer fazer o que você quer. Isso é pecado. O que você quer é pecado, porque não tem a direção de Deus. Entende? Então você precisa buscar a direção de Deus para tudo na sua vida. Sabe? A gente não pode continuar dessa forma, porque, queridos, o tempo passa e a idade vem. Sabe, eu não fui nessa sabe, de pregar o fim, não sou escatologista para ficar pregando o fim, não sou. Eu prego o fim da nossa vida. A qualquer momento nós podemos partir. E como você vai conseguir se apresentar ao Criador? Como vai ser você diante do Criador? O que você vai falar diante do Criador se você chegar diante do Criador? Queridos, em nome de Jesus, vamos pensar um pouco mais sobre isso, sabe? Vamos odiar o mal. Vamos viver o bem, que de nossos lábios saiam coisas para abençoar a vida das pessoas. Saia a bondade dos nossos lábios. Sabe, o caminho de Jesus. Amar os inimigos. Jesus nos ensinou a amar os inimigos e orar por quem nos persegue. Mateus 5,44, Lucas 6,26. Como uma pessoa, como você é exemplo, segue o exemplo de Jesus, amaldiçoando a vida das pessoas, retalhando as vidas das pessoas nas redes sociais. Que tipo de crente é você? Você deveria imitar o mestre. O mestre de forma alguma falou mal das autoridades. O mestre não falou mal de ninguém. O mestre repreendeu e muito aqueles falsos judeus, aqueles falsos crentes ali daquela época, aquela casta judaica. Ele repreendeu aqueles fariseus, saduceus, escribas. Ele repreendeu pela hipocrisia deles. É o que nós estamos vendo hoje. Dentro da igreja é um santo, mas, aliás, nem dentro da igreja, mas é. Antigamente se tinha um personagem para a igreja, hoje não, hoje o cara é o que é. Ele trata mal as pessoas, fala mal das pessoas, eu digo o ser humano, né? Fala mal das pessoas, cria dificuldade, é arrogante, humilha, pisa nas pessoas. Poxa, eu fico revoltado, irmãos, quando eu vejo isso. Sabe, porque as pessoas merecem respeito, irmãos. Nós precisamos respeitar. Não podemos nutrir esse ódio, porque as pessoas estão chegando na igreja. Como a gente vai passar para elas que o sentimento de agir com os outros é com ódio? Isso é triste, queridos. É muito triste vivermos com ódio, entendeu? Vencer o mal com o bem. A instrução não é retribuir o mal, mas superá-lo. Romanos 12, 21. A gente tem que superar o mal com o bem. Tem que ter uma superação, irmãos, através do nosso arrependimento, através da nossa comunhão com Deus. Os outros falam palavrão, eu não falo. Os outros bebem, eu não bebo. Olha, queridos, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho esse negócio de beber socialmente. Porque quando você bebe, você perde toda a credibilidade diante das pessoas. Porque crente no Brasil não bebe. Então, quando as pessoas veem você beber, o que elas dizem? Pô, tá vendo, é crente. Antes fica, bebe esse copo de cerveja aí, bebe esse vinho. Mas se você beber, ele vai dizer, tá vendo, é crente, tá bebendo. E isso é escândalo, não é a bebida. É aí que está o escândalo. Agora, o que é bebida, desculpem, mais uma vez,
O que a bebida pode fazer para melhorar a tua vida? Nada. A bebida não pode fazer nada para melhorar a sua vida. O cigarro não pode fazer nada para melhorar a sua vida. O dinheiro é para sobrevivência, irmãos. Não é para ostentação. Sabe? É para sobrevivência. Aprenda a administrar isso. Tenha isso na sua mente. Compartilhe o pouco que você tem com as pessoas. Não seja egoísta. Não tenha ódio no coração. Sabe? Contribua. Boa noite, querido. Eu não sei quem é o Marcos, eu não sei quem está, alguém com a Primeira Igreja Batista aí, mas que Deus abençoe sua vida. Obrigado aí. Boa noite para você também. Obrigado pela Solange, pela parte a mim que toca aqui e pela Solange também. Né? O perdão é uma arma poderosa contra o ódio. Perdoando como Deus nos perdoou. Efésios 4:32. Então, se nós temos o perdão, queridos, o perdão que baixa... Joselito, Joselito, Deus te abençoe. O que pastor Joselito, né, na verdade, o perdão é a arma. Deus nos perdoa através dos nossos arrependimentos. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Tem que haver arrependimento para haver perdão. Essa é a arma poderosa, o arrependimento, porque dele vem o perdão de Deus. Em resumo, a Bíblia foca em erradicar o ódio entre as pessoas, substituindo pelo amor e perdão, enquanto direciona um ódio justo para o pecado e a maldade, um reflexo do caráter de Deus. Irmãos, nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos mudar. Precisamos ter uma vida diferente. Eucias, meu querido e amado colega e amigo pastor da PIB de Quintino, querido pastor amado e amigo, né? Então nós precisamos mudar. O ódio é uma coisa terrível e as pessoas odeiam, né, Eucias? O ódio, ele cria dificuldade, mas ele não cria só dificuldade para a pessoa que ele odeia, ele cria dificuldade para o ambiente, porque ele destila ódio. Então ele é uma pessoa asquerosa, que cria problema dentro da igreja, cria problema em qualquer ambiente que ele estiver. Mas o pior é que o ódio está dentro da igreja. As pessoas se odeiam. As pessoas não têm amor pelas outras. As pessoas não se preocupam com as outras. Eu nunca vi tanto sentimento ruim dentro de um lugar tão pequeno como uma igreja. A igreja se reúne num espaço muito pequeno, seja ela catedral, seja ela pequenininha, a igreja se reúne num espaço muito pequeno, para ter tanto ódio, gerar tanto ódio, tanto ressentimento. Ressentir é ressecar, querido. É como se você estivesse ressecando por dentro. Então, poxa, tem essa consciência que a gente não pode viver com esse ódio, a gente tem que repreender esse ódio. E para isso nós temos Jesus Cristo. Ele pode ajudar você como já ajudou. Mas você tem que continuar num processo de regeneração, num processo de mudança. Eu estou falando para todos nós porque está aí nas redes sociais, está dentro das igrejas. Tem pessoas que preferem, queridos, olha como a coisa é esquisita, é por errar e por não conhecer as escrituras. As pessoas preferem ouvir esses ícones hoje das redes sociais, com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, que falam um monte de coisa que as pessoas querem ouvir, mas não quer prestar culto na igreja. Não quer nem assistir a live da igreja. Sabe, é muito interessante. O cara fica 1 hora ouvindo um monte de coisas que eu já ouvi. Porque eu não estou falando de coisas que eu não ouvi. Eu já ouvi vários deles, não vou citar nome porque não seria ético da minha parte,
mas é um monte de engodo. Ali não tem a direção do Espírito Santo de Deus, a maior parte deles. Não é porque falam de dinheiro ou fala de dinheiro, não é nem por falar de dinheiro, porque falar de dinheiro você já, na hora, já sente qual é a do cara. Não, é o cara falar aquilo que você quer ouvir. Jesus fala aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. O Espírito Santo só fala aquilo que você precisa ouvir para mudar a tua vida. Ele não fala nada para passar a mão na sua cabeça, não, meu querido. Você viu Jesus passar a mão na cabeça de alguém? Em toda a história do povo de Israel, você viu Deus passar a mão na cabeça de alguém? Ele te dá experiências para você crescer. Então não vai nesse evangelho de boa maré, não. Esse evangelhozinho, paz e amor, sabe? Que eu quero ouvir porque eu tô caído, eu preciso de uma palavra. A palavra é a Bíblia, querido. Abra e leia. Sabe? Abre e leia. É isso que você precisa, é abrir e ler. Você vai se alimentar e você não vai ter essa dificuldade. Não vai ter ódio, não vai ter inveja, não vai ter ressentimento, sabe? Não vai se aborrecer. E outra coisa, não vai perder a salvação em Cristo Jesus. Eu não diria nem perder, queridos. Uma pessoa que costumeiramente vive no pecado, ela nunca teve salvação. Ela nunca conheceu Jesus. Uma pessoa que vive no ódio, essa pessoa, eu posso falar com toda a autoridade total, biblicamente, essa pessoa não conheceu Jesus. Porque quem conhece Jesus se arrepende dos seus pecados. Ouve o Espírito Santo falar. Agora, uma pessoa que anda aí de qualquer jeito e vai para a igreja e odeia e cria dificuldade e só pensa em dinheiro, só pensa em coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, essa pessoa nunca conheceu Jesus. Jesus não é isso, queridos. Jesus é paz. Apesar de toda a tempestade terrível, apesar do terremoto, apesar do vulcão soltando lavas, você está em paz, porque você tem Jesus. Eu não sei qual é a preocupação que o ser humano tem com a morte. Eu digo crente, né? Rapaz, se você morrer, você vai estar com Cristo. Então qual é a tua preocupação? Não tem que ter preocupação. Deus não cuida de você, não cuida da sua família. Se você for, Ele vai cuidar, vai continuar cuidando da sua família. Você só precisa ter o quê? Fé. Só precisa ter fé e paz no seu coração. Querido, entra num projeto de santificação. Entra nesse processo. Busque o Senhor. Sabe, ore, leia a palavra. Não fica vendo essas besteiras aí nas redes sociais. Não fique jogando seu tempo fora. Sabe, compartilhando fake. Compartilhando coisas demoníacas. Sabe, não perca seu tempo com isso não, querido. Seu tempo é muito valioso. A gente não sabe quanto tempo mais nós vamos viver. Então, para que jogar fora esse tempo com ódio, soberba, com coisas infrutíferas? Pô? Vamos amar o nosso próximo. Vamos amar o nosso irmão. Sabe, vamos amar. O amor é maravilhoso. Não é só para quem recebe, é para quem dá também. Para quem dá é incrível. Então se doe. Ao invés de odiar, se doe. Doe amor. Isso daí destrói o ódio. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma vida,
sabe? Uma semana de paz, de tranquilidade, sabe? Eu fico